Olá, olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu me chamo Wanderson, sou teólogo, tarólogo e oraculista e você está no canal O Caminho da Espiritualidade. Você é novo por aqui, já considere se inscrever e deixar o seu like. Para você que já acompanha os vídeos do canal, um forte abraço. Vamos ver no vídeo de hoje se o ser amado, se ele ou ela perdeu o interesse em você. Às vezes a gente fica com aquela sensação, com aquela pulga atrás da orelha, a gente não sabe o que está acontecendo na relação. Será que essa paradez, será que isso que vocês vêm vivendo na situação atual é porque ele já perdeu o interesse? Vamos ver aqui como é que ele está em relação a esse tema. E nós temos aqui, primeira opção, da pedra quartzo transparente, e a segunda opção na pedra ágata de fogo. Mentalize o ser amado, traga à memória tudo aquilo que vocês viveram, as situações as quais vocês estão passando no momento, Faça sua mentalização, sua prece, reserve esse momento para se conectar com a espiritualidade. Opção número 1, quartzo transparente, e opção número 2, pedra ágata de fogo. Então, lembrando que trata-se de uma tiragem coletiva, infelizmente não vai ressoar com todo mundo, então pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento, e caso você perceba que esteja a situação descrita muito destoante, dá uma olhadinha na segunda opção, tá certo? Ou até mesmo outros vídeos aqui do canal que fala sobre desvendar sentimentos, É o tema que mais tem, tanto aqui no canal como no YouTube. Então, sem mais delongas, reserve um momento a mais, se preferir, Caso precise, pause o vídeo, tá certo? Vamos lá! Vamos lá, pessoal, da primeira opção, da pedra quartzo transparente. Vamos verificar aqui o que o ser amado está sentindo em relação a você. Será que ele perdeu o interesse? Vamos verificar aqui. Continue mentalizando a sua situação. Me mostra espiritualidade, me clarifica. O ser amado aqui mentalizado perdeu o interesse no consulente da opção número 1 da pedra transparente. Então, essa aqui é a carta de centro, já caiu. 10 de espadas. Agora vamos pegar uma carta de topo e uma embaixo e a clarificação. Já eu ajeito melhor no enquadramento, tá, pessoal? Clarificação do 10 de espadas, clarificação do 10 de espadas, clarificação do ás, clarificação do ás, clarificação da temperança. Olha só, com a energia do 6 de copas. Vou deixar aqui também. Aqui, o ser amado, ele está reconhecendo que perdeu uma grande oportunidade com você, tá? Aqui o ser amado, ele está com aquela sensação de que oportunidades, possibilidades foram entregues a ele, mas ele não soube aproveitar. Que está acontecendo um reconhecimento do valor que vocês tinham para ele. O ser amado aqui é mais um típico caso daquela situação onde não valoriza enquanto está junto com a pessoa, e depois que termina, depois que acaba, depois que a situação vira pelos avessos, aí é que o ser amado vai sentir falta, vai sentir, vai compreender o tamanho da falta que você faz em estar do lado dele ou dela aqui mentalizado. A energia do 6 de copas já fala muito sobre isso, que fala sobre nostalgia e saudade. O ser amado, ele tem muita saudade dos tempos em que vocês viviam, o tempo que as coisas eram mais leves, o tempo de que vocês passavam juntos, e mesmo que você diga, Wanderson, a gente nunca se deu tão bem assim, mas nas recordações, nas lembranças do ser amado, é mais antes ter aquelas brigas, aquelas situações recorrentes, do que não ter você hora nenhuma, Aqui na linha de centro nós vemos muito isso, onde o ser amado se encontra se sentindo derrotado, muito, mal no momento atual. Vem a carta de centro, 10 de espadas, onde ele está acreditando que a situação, ele saiu perdendo no afastamento, seja lá no que vocês estejam vivendo. Aqui está muito parecido, está muito forte, como se vocês não estivessem mais juntos, tá? E se vocês ainda estão juntos, a sensação que o ser amado tem é de perda, é de abandono, é como se algo foi tirado dele.
ok? Aqui a gente vê espelhando com a carta 5 de Pentáculos, é assim que ele se sente, ó. Como se ele não tivesse priorizado a situação estava rendendo pouco, 6 de ouros, espelhando com 5 de ouros, né? E agora ele não tem nem o pouco e nem nada, agora ele está sem zero, está sem nada. É como se ele não tivesse, aqui é como se ele tivesse feito pouco caso, sabe? O ser amado, ele fez pouco caso da relação de vocês, ele gostava, tá? Era bom, era prazeroso, mas ele acreditava que, igual a essa eu consigo em outro lugar, eu troco por outra. Sabe aquela pessoa que gostava muito, que mostra que ele tinha muita vontade, muitos sentimentos envolvidos, só que ele acreditava que da mesma forma que ele sentia isso por você, ele poderia sentir e se envolver por outra pessoa. Não era que você fosse exclusiva, que você fosse a mais bonita, a mais maravilhosa, a mais gostosa, entende? É como se ele acreditasse que ele poderia conseguir isso em outro lugar. E é justamente sobre isso que ele vem pensando. Ele vem pensando sobre a oportunidade, né? Que ele teve condições de mudar a vida dele, criar uma nova história, iniciar um novo romance, reconhecimento de um grande amor. Ele teve oportunidades. Aqui perceba que é Ás de Pentáculos e Ás de Copas. Só que está espelhando aqui com Pajem de Paus, o que significa, na cabeça dele, ele vem pensando sobre essas possibilidades, essa porta aberta que foi você na vida dele, e a possibilidade de fazer jorrar um novo relacionamento, né? Como se fosse dar a esse coração uma nova oportunidade de amar. Só que aí o ser amado, ele tratou de forma muito infantilizada, né? De forma imatura. O Pajem de Paus fala sobre aquela mensagem muito assim entusiasmada, mas depois logo perde o interesse. É tipo aquela criança que quer um brinquedo e depois logo em seguida, depois que tem, ele larga, né? É aquela pessoa que viu a situação com grande deslumbre, olha, Ás de Pentáculos, Ás de Copas, mas à medida que ele foi lidando com a situação, ele começou a fazer desdém, fazer pouco, depois a gente se vê, depois a gente se encontra, depois eu respondo ela, depois eu respondo ele, adapte para sua sexualidade, depois eu mando mensagem, depois eu respondo o chat, e nisso ele foi, né, deixando de lado a situação. É assim que ele pensa, tá? Sobre o momento que vocês estão vivendo. E no final ele apostou que poderia conseguir tudo que vocês têm, tudo que vocês vivenciaram. Ele acreditava poder ter com outra pessoa, quebrou a cara. Aqui ele sabe aquela pessoa assim que a relação entre vocês não tá boa? Ele acreditava que você estava pedindo da relação mais do que ele poderia dar, como se você tivesse, sei lá, de certa forma, exigindo mais da relação. Quando eu digo exigindo, não necessariamente é que você pediu, tá? Às vezes o ser amado, ele se sente cobrado por uma palavra, por uma ação sua. Ele acreditava que você estava cobrando mais do que ele poderia dar na relação. Ele não tinha para dar aquilo que você estava pedindo, né? Seja lá o que for. Quando eu falo assim, não é necessariamente algo material. Pode ser um relacionamento mais sério, no caso, apresentar aos pais, ou sair de mão dada. Seja lá aquilo que você estava querendo da relação, ele viu que no momento ele não poderia dar. E aí ele pensou, ok, se essa pessoa que eu tá me exigindo isso, eu vou procurar um outro relacionamento que seja mais leve, né? Que esteja algo inicial, alguma coisa muito do começo, porque essa pessoa que eu tô agora, você consulente, tá exigindo coisas que eu não estou disponível para doar. E aí ele foi, né, tentar seguir em frente com a vida dele, só que aí aqui mostra que ele quebrou a cara, né? Com a carta da temperança aqui, na linha de ação, mostra que nesse exato momento ele não pretende fazer muita coisa, né? Ele pretende dar tempo ao tempo, ele está se curando, ele está compreendendo a cagada que ele fez, que ele cometeu na situação, e ele acredita que ele lhe perdeu, tá? A sensação que ele está passando no momento é uma sensação de lamentação, de tudo que foi, de tudo que poderia ser, mas não foi. Ele se sente abandonado, ele se sente largado, desprovido de amor, ele está se achando sem saída, tá? Porque ele não vê mais possibilidades em outras pessoas.
Entende? Ele, mesmo que a vida ofereça a ele outras possibilidades, porque tem, ó, na carta 5 de Pentáculos, ou 5 de Copas, fala sobre desapontamento, a mágoa, a tristeza. É tão grande que impede ele de enxergar que ainda há possibilidades de modificação nessa situação. Ele fica como se tivesse sem esperança, né? Mostra aqui que às vezes até dá uma vontade nele de agir, porque espelha na diagonal com o pajem de paus. Ele até às vezes dá aquela... ele se enche de otimismo, aí pensa, vou no caso, me arriscar, vou lá nessa situação. Só que a lamentação é tão grande, a dor é tão grande e o medo de ser encravado mais uma espada sobre ele, ou seja, você falar alguma verdade na cara dele, você acrescentar mais um peso a essa dor que ele já está sentindo, que faz com que ele trave, que ele pause. Por isso que aqui na carta de ação no centro vem a carta da temperança, que fala justamente sobre tempo, onde é necessário para poder as situações serem curadas, tanto no coração dele quanto no seu. Parece que aqui ambos foram feridos, né, nessa situação. Ele, por não saber lidar com a oportunidade grande que ele recebeu, e você, por ser essa oportunidade, se sentir menosprezada, né? Aqui é como se você tivesse se sentindo... como se tivesse assim, ele não me valorizou, não me deu o devido valor, e foi verdade, tá? Só que na cabeça dele, a posição do ser amado em relação a isso, ele acredita que você estava cobrando mais do que realmente a situação demanda. Vou dar um exemplo. Sabe quando você, sei lá, digamos que você seja um produto, é um exemplo, tá, pessoal? Digamos que você seja um produto e você colocou, sei lá, o meu produto vale R$100. Só que na visão dele, esse produto vale apenas 50. E era o que ele estava disposto a pagar. Aí ele pensou, ou aceita os meus 50, ou eu vou ter que pegar esse valor e comprar um produto mais barato. Você tá entendendo? É simples a matemática. Se a gente quer comprar uma coisa cara, não pode comprar uma coisa cara, a gente fica sem? Não, a gente compra uma mais barata. Você quer comprar aquele telão enorme, a sua televisão de 75 polegadas, você não tem condições de comprar uma de 75, quer dizer que você vai ficar sem televisão? Não, você compra uma de 50. Você compra uma de promoção, você compra uma de segunda mão, você tá entendendo? E foi isso que o ser amado fez. Ele, no lugar de trabalhar mais um pouco, investir mais um pouco, né? Fazer um esforço, continuar tentando para conseguir conquistar aquilo que ele queria, porque aqui mostra que no fundo, você era o que ele queria, tá? O desejo dele era esse, só que ele percebeu que o custo estava muito alto. Foi assim que ele se sentiu. Não estou aqui dizendo que você não valha esse valor, o valor que você estipulou. Você vale aquilo que você estipula. Se você disser, eu só aceito X, então é X e acabou. Só vai te levar da loja quem tiver condições de levar. Você está entendendo? Se ele não tem condições, ele que vá atrás de uma que se venda mais barato, uma que se entregue por pouca coisa. Entende? E aqui o ser amado, ele quis, a dinâmica foi essa. Ele não fez por mal, entende? A espiritualidade vem mostrando aqui que ele não fez por mal, é porque o que ele tinha para lhe oferecer naquele momento era R$50. Não tinha 100, era 50. Quando ele percebeu que o seu valor estava sendo aumentado e você percebeu que você não queria mais viver na mendigância, eu não aceito passar por isso, eu não aceito passar por fome afetiva, eu não aceito passar por dependência. Enquanto eu posso ter muito mais, enquanto eu posso romper, eu não aceito o básico. Eu quero viver coisas melhores. E aí fez com que ele se sentisse como se não pudesse doar aquilo que você estava pedindo na relação. Você está entendendo, meu querido, minha querida, você que está me assistindo? E aí, às vezes, ele pensa até em ir na sua direção. Só que o desapontamento é tão grande, a mágoa ainda deixada sobre o ser amado é tão grande. Talvez você chegue assim, Wanderson, ele aprontou, fez o que fez na relação e ele que está magoado. Eu é que tenho que estar magoada. Mas a gente precisa entender que até mesmo a pessoa que ataca e fere, uma hora isso acaba voltando. As consequências acabam retornando. Aqui o ser amado, ele achou que ele poderia seguir em frente e se apaixonar e conseguir outra situação. Aqui é bem aquele típico, no exemplo que eu dei, é como se ele tivesse pegado R$50 dele, foi comprar um produto de segunda mão, foi investir em outra coisa mais barata, essa coisa ele comprou, acabou dando defeito, ele ficou sem o mais caro, sem o mais barato, sem o dinheiro e sem nada. Acabou, pronto aqui.
Você está entendendo? Ele poderia ter investido mais em uma coisa que ele gosta, em uma pessoa que ele tem mais interesse, em uma situação a qual vale mais a pena para ele, era só ter trabalhado mais um pouco. Tem gente que pensa assim, né? Quando a gente, por exemplo, não, Wanderson, se eu não tiver dinheiro para comprar do bom e do melhor, eu não compro nada. Já tem outras pessoas que preferem, não, se eu só posso ter isso, eu vou, né, comprar. Infelizmente vou ter que abrir mão do que eu quero, não posso comprar TV de 75, vou comprar uma de 50 e tudo bem pra mim. Só que tem outras pessoas que não aceitam isso. E aqui o ser amado, ele acabou investindo, né, a situação, a relação dele, né, o campo dele afetivo em outra situação. Aqui mostra, olha, Cavaleiro de Copas espelhando na diagonal com Ás de Copas. Ele quis, né, de certa forma, ele teve um deslumbre com uma outra pessoa, assim como aconteceu com você. O que aconteceu com vocês, né, vocês dois, ele se apaixonou assim muito rápido por você. Ele se deslumbrou, né, ele viu em você uma porta brilhante. É como se fosse assim, a possibilidade de mudança de vida, de virada de página, de algo novo, concreto, né, real ali bem na frente dele. É como se você fosse a materialização de um sonho, entende? Uma possibilidade de dar, né, crescimento, para trazer de volta um amor para a vida do ser amado. Só que a situação acabou cobrando mais do que devia, aí ele pensou, vou investir em outra pessoa, e ele investiu, tá? Aqui mostra que ele até tentou, mas olha a carta de energia, saudades do passado, nostalgia, aquela sensação de que ele deixou algo para trás, de que ele poderia ter vivenciado. Sabe quando a gente cresce? Essa carta traz aquela mensagem de quando a gente cresce, a gente fica assim, poxa, era tão bom quando eu era menor, feliz mesmo, eu era feliz e não sabia. É isso aqui, ó. Ele fica lamentando que quando anteriormente, um caso anterior, que aqui no caso é com você, ele se sentia mais feliz. É como se ele tivesse desperdiçado a oportunidade. E por isso a paradez. Não é que ele perdeu o interesse continua. Ele perdeu foi como é que eu posso dizer? A crença de que isso tem a volta. Ele acha que essa situação acabou de vez. Eu não sei o que você tem feito, não sei se você bloqueou, não sei se você deixou transparecer isso para o ser amado, mas aqui o ser amado, mentalizado na opção número 1 do quartzo transparente, ele acredita que não há mais possibilidade para ele nessa relação. Ele está dando como se fosse assim, como um caso perdido, pelo menos por enquanto, mas ele está se curando para poder tentar uma nova investida, porque aqui a carta do Cavaleiro de Copas fala que ele vai em direção a alguma coisa, só que essa coisa aqui é decepção amorosa, percebe? É como se ele fosse até você e mais uma vez ele não vai gostar do que ele vai encontrar. Talvez seja porque você já superou e já seguiu em frente. Espelhando com o Ás de Copas, pode falar sobre amor próprio, você desenvolvendo seu amor próprio e não dando mais chance para essa pessoa, ou até mesmo você encontrando uma nova pessoa no futuro próximo, né? Aqui sobre as tendências as tendências de futuro próximo estão muito favoráveis para você, que aqui a espiritualidade vem dizendo que na escassez você não fica, ou seja, não vai ficar como está. Você que está sem ninguém no momento, você que está lamentando a perda de um ser amado, de uma pessoa que partiu, você que também está sobre a energia da saudade, aqui a espiritualidade vem mostrando que vai demorar um pouco, o ser amado ele vai na sua direção e também tem uma nova possibilidade de alguém chegar na sua vida a qual faça o seu coração bater mais forte. E aí você vai ter que decidir qual história você quer viver, tá? E aproveita esse tempo para utilizar também essa energia da carta da temperança para ir também se curando, porque o ser amado ele acredita que esse período é necessário para ele se curar, assim como também é para você. A carta do 10 de espadas no centro fala que o ser amado está no fundo do poço, né? É a carta número 10. Não tem mais o que sentir, não tem mais dor, não tem mais nenhum lugar para ser perfurado. O ser amado ele se sente como arrasado, fundo do poço, que depois daqui não tem mais nada, tipo assim, não tem mais dor para que ele sofra. Ele está se sentindo como se fosse assim, tudo de ruim que tinha de acontecer já aconteceu. Ok? Mas existe sim uma esperança de que ainda ele consiga reverter essa situação, mas no futuro, depois que ele se recuperar dessa dor, tá certo?
Então é isso, espero que você tenha entendido. Vou deixar aqui um aconselhamento do oráculo para você que sintonizou com a primeira opção. Vamos lá, me mostra a espiritualidade. O que mais o consulente, a consulente da primeira opção da pedra do quartzo transparente precisa ouvir, precisa saber. Vamos ver aqui. Continue mentalizando. Quando a vida fica bagunçada, é sinal que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Olha só. Quando a vida fica bagunçada, é sinal que ela está entrando em processo de organização. Porque quando a gente vê tudo dando errado no fundo do poço e aquela sensação de abandono, aquela sensação de que, meu Deus, tudo na minha vida está dando errado. Parece que eu joguei pedra na cruz. Algo está acontecendo, tem algo que não está normal na minha vida. Tudo está quebrando, as coisas estão dando errado, parece que eu estou no meio de um furacão. A espiritualidade vem falando que justamente quando a gente se encontra assim, quando a dor ela fica cada vez mais forte, a situação aperta e nos coloca ao nosso limite, é porque justamente a gente chegou no ápice para poder subir novamente. É a energia do 10 de espadas, tá? Fala justamente de uma situação onde chega no final da dor e depois daqui não há mais nada para sofrer. Depois daqui é daqui para cima, entende? E a espiritualidade vem dizendo que talvez você esteja se sentindo assim, né? Tudo isso que o ser amado está se sentindo, você talvez também esteja se sentindo também. E aqui a espiritualidade vem dizendo que tudo isso faz parte do alinhamento com o seu propósito. Porque muitas das vezes, pessoas entram na nossa vida, a gente esquece daquilo que a gente gosta de fazer, a gente abandona a nossa estrada, a nossa trajetória para poder se adequar ao outro, para poder viver a vida do outro, a jornada do outro, e a espiritualidade chega e causa essas rupturas, causa esses abalos, para que a gente siga em frente. É como dizer assim, olha, se o Joãozinho aqui, ou a Marianinha, o ser amado aqui mentalizado, está atrapalhando a sua trajetória pessoal, a espiritualidade vai lá e dá uma futucada, para que você possa seguir. Para que você, não quer dizer que você não possa se relacionar com essa pessoa, pode, mas sem abandonar o seu propósito, sem abandonar os seus gostos, as suas vontades, os seus ideais. É justamente um momento em quando a gente vai fazer uma arrumação, uma faxina dentro de casa. Para fazer uma faxina no lar, na nossa casa, a gente tira tudo do lugar, a gente bagunça mais do que arruma, né? A gente faz aquela bagunça, a situação tá toda... Tipo, a casa tá de perna pro ar e a gente faz o quê? A gente arrasta os móveis, a gente tira tudo do lugar. Pra quê? Pra ficar mais fácil limpar. Pra que a gente possa limpar as coisas melhor. Percebe que antes da limpeza, o que antecede a limpeza é uma bagunça ainda maior? Se a situação da sua casa, né, na sua casa interior, vá pegando a metodologia, tá? A analogia que eu estou explicando aqui. Se a sua casa interior já estava bagunçada, é preciso tirar as coisas do lugar, né? Tirar o tapete, botar do lado de fora, botar as coisas do lado de fora, abrir a janela para o sol entrar, fazer todo aquele processo para depois, quando a casa estiver limpa, você tiver vaga, né? Aí você começa a limpar para depois começar a organização. É esse momento, é esse período de vida que você está vivenciando. Entende, consulente? E aqui no fundo nós temos: seja feliz a cada instante da vida, mesmo diante dos desafios que se apresentam, percebe? Um novo tempo surgirá com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Olha como as mensagens se correlacionam. Parece que essa situação a qual você consulente estava vivendo, estava tirando você do seu foco pessoal. Talvez você tenha abandonado os seus planos, os seus projetos em prol dessa relação. Ou até mesmo a situação demandou tanta energia, lhe preocupou tanto, lhe desgastou tanto, que você teve que largar emprego, você teve que abandonar algumas coisas da sua vida pessoal para poder viver esse amor, essa paixão. E a espiritualidade vem falando, né? Seja feliz durante o processo, não somente durante a linha de chegada. Muitas das vezes a gente inicia uma trajetória, inicia um sonho com a vontade e a gana de chegar até o fim, para no final a gente festejar e celebrar a vitória. Mas aqui a espiritualidade vem falando: aprecie o processo. Enquanto você está saindo da sua casa e viajando para, sei lá, para Paris, aproveite a boa vista de avião, aproveite as paradas para poder tomar um café em algum lugar, no aeroporto. Aproveite o processo da viagem.
A todo momento, a cada dia que a gente passa, a gente está mais próximo do nosso objetivo, estamos mais próximos do nosso auge, do nosso foco, da nossa maturidade. Então, mesmo que a gente ainda não tenha alcançado o nosso objetivo, não chegamos na reta de chegada, não chegamos na linha final, ainda assim, existem muitos motivos para agradecer. Um deles é o fato de você estar viva no dia de hoje. E amanhã você vai continuar viva. Enquanto há vida, há esperança. Então não se esqueça disso, tá? Então é isso. Um grande abraço para você que está me assistindo até aqui. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Dicas de novas tiragens. Eu estou sempre lendo os comentários, tá? Deixe aqui o seu sinal de gratidão. Caso essa mensagem tenha ressoado com você e ainda você tenha ficado em dúvida, será que é para mim mesmo? Faça uma consulta particular, agende uma consulta particular na sua energia. É só me procurar, @o caminho da espiritualidade no Instagram. Isso que você está vendo aqui será da mesma forma feito com você. É um vídeo, tá? Voltado totalmente na sua energia e com um link particular privado só para você assistir a sua consulta. E caso você tenha dúvida, também pode me procurar no Instagram, que eu também faço um pós-atendimento sem nenhum custo adicional, tá certo? Então, se essa opção não ressoa com você, espero ver você lá na segunda opção, tá certo? Então, até mais. Beijo, beijo, beijo. Vamos lá, pessoal, da segunda opção, da Ágata de Fogo. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer sobre esse tema. Ele ou ela perdeu o interesse em mim? Vamos ver aqui, continue mentalizando o ser amado. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer. Será que o ser amado perdeu o interesse em você? Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem a dizer. Me mostra, me clarifica. Vamos ver aqui a carta de centro. Rei de espadas, topo, 7 de pau, já eu ajeito, tá, pessoal? Enamorados, tá certo. Clarificação para... Ih, claro que não, né, gente? Não, com certeza não. Aqui só tá bancando durão, tá? Vamos ver aqui mais detalhes. O que a espiritualidade tem a dizer. Clarificação para o 7 de paus. Clarificação para os enamorados. Nossa. Vamos ver a carta de energia no fundo do deck. O louco. Tá dando para visualizar? Vou deixar aqui a carta. Bom, pessoal, você que sintonizou com a segunda opção da pedra Ágata de Fogo, aqui o ser amado não, ele não perdeu interesse não, tá? Mas é natural que você ache isso, porque nós temos aqui tanto a energia do louco, como também no centro o rei de espadas, né? Na energia do louco, o ser amado, ele age na situação um tanto quanto descompromissado, né? Beirando a irresponsabilidade, como se não tivesse muito interessado, não tivesse muito comprometido com a situação. É por causa dessa energia, tá? A energia do louco é uma energia leve, é uma energia de viver o momento, de se jogar, de fazer o que der na telha e de simplesmente ir em diante sem pensar muito nos obstáculos ou que consequências isso pode gerar, tá? Não é uma energia que às vezes a gente costuma associar a energia do louco como uma pessoa irresponsável. Soa irresponsável, mas não é que seja irresponsável, porque a energia do louco é uma pessoa que de fato ela não se deixa prender por situações que possam dar errado, ou uma situação que possa gerar um fardo, um peso sobre ele. É uma pessoa que leva somente o necessário, né? Perceba que aqui a leveza dessa carta, ela é muito despreocupada, ele sabe que ele está na beira do abismo, não é uma criança aqui, né? Apesar que fala sobre maturidade, mas a carta do louco fala justamente a pessoa saber onde está, mas mesmo assim isso não a parar. Você está entendendo? Existe uma linha tênue em ser irresponsável ou saber das responsabilidades que precisa ter e se desviar delas. Aqui é o caso da segunda opção, tá? Ele sabe muito bem onde ele está se metendo, ele sabe que ele está na beira do abismo, ele sabe que a situação tem obstáculos, tem dificuldade, mas mesmo assim ele joga tudo para cima e vai.
vive a vida dele, sem pesos, sem culpa, é como se fosse de certa forma displicente, tá? Mas é por isso que dá uma sensação, gente, ele não está interessado. Por quê? Porque ele não se dedica com afinco, né? Ele simplesmente, ele experimenta, ele experiencia e segue. Aí dá aquela sensação de que ele não se importa tanto assim, que não foi tão precioso para ele. Não é aquele tipo de pessoa que costuma ficar estimando uma situação. Ele simplesmente é a energia do momento, tá? Da relação. O ser amado, ele gosta sim, sente profundamente, mas essa é a forma com que ele lida a situação. Dentro do coração dele, a gente vê também essa característica. Na linha de centro, o rei de espadas, né? Que é aquele tipo de pessoa que, na questão dos sentimentos, ele racionaliza sentimentos. Como assim? Ele não dá vazão a sentimentos. Ele prefere agir com a razão. Até quando é assuntos pertinentes ao coração, ele ainda assim age com a razão. Ou seja, não importa se ele estiver amando, não importa se ele estiver com saudade, não importa o que ele esteja sentindo, ele vai usar a lógica e a razão estratégica. Como assim? Digamos que ele ame, mas fulano tá do outro lado do mundo, tá em distância geográfica, é um exemplo, tá? Não tô dizendo que é esse o caso. Tá em distância geográfica, ele usa a lógica. Tem como amar essa pessoa no momento? Não. Então eu vou fazer minha vida, vou amar outra pessoa enquanto isso. Você tá entendendo? Não é que ele não ame, tá amando, mas ele não vai parar a vida dele por causa de um sentimento. É o rei de espadas aqui nessa configuração, no centro, tá? Ele usa a forma estratégica e é aquela pessoa que pode ser muito o dono da razão, sabe? Digamos, é uma pessoa mais prática, digamos que alguém fale pra ele, mas eu tô sofrendo de amor. Ele é o tipo de amigo dizendo, cara, larga isso, para de ficar pensando nessa moça ou nesse rapaz, vamos pro barzinho. Curtir, se divertir, bora fazer alguma coisa, bora distrair a mente. E aí vem logo aqui o 4 de paus, né? Espelhando com o 7 de copas. Falando justamente isso. Na dúvida, saia para beber. Saia para curtir, é aquele tipo de pessoa que resolve os problemas na diversão. Mas a vida tá tão ruim, tá tão cheio de complicada, minha cabeça tá confusa, eu tô cheio de problema. O que ele faz? Vai pra rua gastar mais dinheiro, vai curtir, vai se divertir, não necessariamente gastar dinheiro, tá? Mas aqui é tipo, ele não mede esforços para experienciar novas aventuras, para se divertir. Se seja investindo financeiramente ou não, ele pode simplesmente chamar os amigos para poder fazer um joguinho de futebol no campo da praça, entende? É esse tipo de energia que a gente vê aqui muito forte, é uma energia sim imatura, mas não infantil. O ser amado, ele sabe sim o que está acontecendo na vida dele. Não é como uma criança. Uma criança, ela não tem noção do perigo que ela está correndo aqui. Não é essa representação do louco, tá? Porque às vezes a gente acaba associando. Inclusive eu ouço muitos tarólogos falando assim, dessa forma. Tem uma diferenciação. Tá? Não é uma carta que fala sobre a pessoa não ter consciência das dificuldades. Ele sabe que tem dificuldades, mas ele não fica pensando sobre isso. Ele não deixa pesar sobre ele pesos de responsabilidades e consequências. Ele simplesmente faz. Eu vou, me divirto e depois eu vejo o que eu faço. É aquele tipo de pessoa que quando a mãe ameaça, se você sair, quando chegar em casa você vai apanhar. Ele sai e depois que ele se divertir, curtiu a festa, aí ele se preocupa com o que vai acontecer. Ele se preocupa, aspas, né? Aí depois ele tá ali disposto a apanhar, entende? É bem aquele tipo de pessoa que, mesmo durante uma ameaça, mesmo perante uma ameaça, mesmo ele sabendo das consequências, ainda assim ele vai ignorar as consequências, porque a experiência, a diversão, aquilo que ele vai experimentar naquele momento vem primeiro do que qualquer tipo de consequência. É como se fosse quando a gente é pequeno, né? Mesmo a mãe ameaçando, a gente acha que ir pra festa e voltar tarde vale a pena. Eu sei que eu vou chegar em casa, minha mãe vai brigar comigo, vai soltar os cachorros em cima de mim, mas ainda assim vai valer a pena. Eu vou mesmo assim. Depois, e aí você
se você trazer essas memórias, né, à tona, você vai perceber que mesmo mediante uma ameaça, você ia se divertir, como se nada tivesse acontecendo. Você não ia, pelo menos no meu caso, quando eu fazia isso, eu já fiz muito isso, tá? De minha mãe dizer, olha, eu quero você tal hora aqui em casa. E aí eu sabia que eu já saía sabendo que eu não ia voltar antes da meia-noite, eu sabia. Mas eu pensava, vou me divertir, vou curtir, vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Quando eu chegar em casa, aí a gente recebe as consequências e tá tudo certo, vai valer a pena. Essa é a metodologia do ser amado. E aí ele faz o que quer. E quando ele está lá curtindo a vida dele, não fica preocupado, vixe, quando chegar em casa eu vou apanhar, vixe, quando chegar em casa vai acontecer isso. Não! Ele simplesmente se diverte e curte normalmente, como se não tivesse nem aí. E aí talvez seja por isso que você pense, você consulente que está me assistindo, pense que é falta de interesse, ou porque ele não... Não, é porque ele tem essa energia mesmo, tá? Está sobre essa energia no momento. Claro que as energias podem passar. Ninguém vive uma carta para o resto da vida, né? Nós não somos estáticos, a gente é uma evolução constante. Então essa energia ela vai sim se dissipar, mas por enquanto é esse o contexto que está acontecendo no seu momento, tá? Aqui mostra um passado recente, né? Não tão passado. Aqui mostra que ele já foi esse cara apaixonado, que se declara, né? Que se vislumbra, né? Que nessa configuração, nessa linha aqui, mostra que ele já foi daquele cara que vai lá e se declara e é muito apaixonado, que faz serenata, manda música. Sabe aquele tipo de cara que manda musiquinha apaixonada e diz que se lembrou de você? Ele já foi esse cara, só que atualmente ele prefere se defender desse tipo de sentimento. Não do sentimento, vou corrigir, desse tipo de expressão. Perceba que o sentimento continua aqui. Na linha de centro nós temos o Cavaleiro de Copas espelhando com a carta do Sol, ou seja, é muito sentimento reprimido. A carta do Sol ela vem amplificando o espelhamento da carta do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele cara, é o príncipe encantado, sabe? Ele vem, é aquele cara que vem marchando em prol o sonho de princesa dele. Ele vem querendo amar, querendo se declarar, querendo enfrentar tudo e a todos. Ele também não vê consequências, ele simplesmente vai em busca daquilo que ele ama fazer, em busca de se declarar todo o amor, né? Ele se empenha, né? É a carta da idealização e dos sonhos, né? Em busca dos seus sonhos, daquilo que a gente mais deseja. E espelhando com a carta do Sol, vem falando justamente que essa energia vem crescendo dentro dele, justamente pelo fato de que ele não expressa. Ó, Rei de espadas no centro, raciocínio puro, como eu já expliquei. Na linha do centro dos sentimentos dele, ele não demonstra. Ele pode estar ali, olha, pode ser também aquele cara que até escreve a carta, olha a carta do Pajem de Paus. Todos os pagens são algum tipo de mensageiro. Ele pode até às vezes escrever uma mensagem toda encantada, né, todo cheio de frufrufru, e depois logo em seguida apaga. Mas ele não envia, ele não manda. Às vezes ele tem assim um otimismo de querer se arriscar e se jogar e mandar fazer aquela declaração, mas logo em seguida ele, epa, peraí, vou me defender desse tipo de expressão. Eu sinto, não posso controlar os meus sentimentos, mas eu posso sim me proteger deles, né? Defender aquilo que eu acredito, defender os meus ideais. E o ideal dele nesse exato momento, é que expressar os sentimentos dessa forma não vale a pena. Aqui é uma pessoa que de certa forma ele se sentiu iludido num passado recente. Pode ser na relação entre vocês mesmos, ou pode ser em um passado com outra pessoa, tá? Porque aqui, embora seja um passado recente, isso quer dizer que essa energia ainda vibra no momento atual. Ou seja, não importa se é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos ou 10. Tem pessoas que carregam uma situação do passado do ladinho como se fosse ali presente. Tem gente que carrega uma dor. Tem gente que carrega um sonho que é tão vibrante quanto na época do colegial. Você entende? Mesmo aqui a espiritualidade trata de coisas, das energias atuais, de como é de fato o nosso momento. Vai além do que a gente vê, vai além do que a gente percebe, tá? Mesmo que isso tenha acontecido muito tempo atrás, atualmente essa energia ainda vibra. Ele acredita que não vale a pena mais ficar dando o mundo e o fundo em prol de sentimentos. Vou cobrir aqui por causa de um pouco da nudez dessa carta, pode dar problemas com o YouTube, tá?
Aqui é a carta do mundo, né? Falando justamente sobre uma completude, né? Uma sensação de bem-estar, de propósito, uma sensação de encontrei o meu lugar. Para ele, se declarar, demonstrar sentimentos, era como se fosse assim, eu nasci para isso. Eu nasci para ser um louco apaixonado. Eu nasci para amar, eu nasci para poder... É assim que ele se sentia no passado. Só que aqui o ser amado, ele quebrou tanto a cara dele. Alguma coisa aconteceu que ele mudou a perspectiva dele. Atualmente ele trava tudo, ó. Tanto no coração nós temos o rei de espadas, como no âmbito mental nós temos o 7 de paus, que fala sobre defender um ponto de vista e defender sobre situações as quais ele já conhece. Perceba que o 7 de paus fala sobre um tipo de defesa onde a pessoa está bem posicionada, ela está acima, olhando de frente para os seus agressores, né? As pessoas que tentam, né, as informações, as coisas que tentam afetar os outros pedaços de pau que estão direcionados a ele. Ele está tendo uma visão correta, uma visão ampla dessa situação, ele está privilegiado mediante essa situação. Ou seja, é um caso que o 7 de paus fala sobre uma situação a qual ele já está acostumado de lidar, ele já sabe de onde é que vem um ataque. É como se ele dissesse assim, eu já me conheço, se eu começar a falar sobre sentimentos, eu sou um louco apaixonado, vou começar a falar mais do que eu devia, vou me entregar além da medida, então já me conhecendo e sabendo de onde é que vem essa situação, eu vou me defender, eu vou me posicionar de uma forma que ninguém vai conseguir me acessar, né? Ninguém vai conseguir entrar no centro do meu coração. O centro do meu coração pertence a mim mesmo. E assim, agindo dessa forma, eu consigo liberdade para viver o que eu preciso viver. Viver momentos, viver situações, sensações, porque a vida é passageira, né? É aquela pessoa que não pensa necessariamente no futuro. O futuro do ser amado, aqui mentalizado na opção número 2 da Ágata de Fogo, o futuro dele é o agora. Ele vivencia o agora, ele experiencia o momento. E para a pessoa que está do lado dele não compreende essa energia, como eu estou passando para você, veja só como é importante a gente fazer uma leitura de tarô. Porque às vezes a gente vê uma pessoa agindo de certa forma, a gente acaba julgando ela conforme a nossa experiência. Não, se a pessoa não me liga, é porque não tem interesse. Se a pessoa me bloqueou, é porque não me ama. Gente, as pessoas, eu me canso de explicar isso para minhas consulentes. As pessoas são mais complexas do que isso. Um bloqueio dificilmente significa um adeus. Dificilmente significa eu não quero mais nada com você. Significa mais é que a pessoa ama tanto e ela está tentando se distanciar e tentando afastar-se de você o máximo possível. Por quê? Porque o amor é tão grande, o sentimento é tão grande e aí a pessoa tende a bloquear para conseguir sair daquela situação. Claro que existe um problema, pode ser de fato sim um adeus, mas o bloqueio em si não significa necessariamente um adeus, entende? Pelo contrário, um bloqueio significa que a pessoa está emocionalmente muito abalada, muito afetada e que precisa de um tempo, ok? Então, as pessoas são muito complexas, a gente não pode simplesmente dizer, ele age assim é porque não tem interesse, não. O interesse aqui está altíssimo, olha, porque aqui a gente vê que em relação a você, esse sentimento só vem crescendo e ele fazendo de tudo para poder segurar, e aqui mostra que segura, tá? Rei de espadas é a potencialidade máxima do tarô no campo do raciocínio, do racional, da razão. E aqui no centro dos sentimentos, aqui o cara segura mesmo. Ou a moça, né, adapta para sua sexualidade. Ele se defende. Perceba que a carta do 7 de paus, ela vem espelhando com a carta dos enamorados, justamente falando sobre ele se defende dessa chama que o atrai a você. É uma sensação que ele acredita que é um amor que é de outras vidas, né? A carta dos enamorados fala justamente de uma situação a qual duas pessoas se conectam do mais profundo do ser. É como se lembra, vê, essa carta ela remete ao Jardim do Éden, onde tem a Eva, Adão, o anjo, né, Deus, a espiritualidade, tem aqui um pé de fruto proibido, a cobra, percebe? Aqui nesse momento é como se ele percebesse que só há uma entre todas as outras. É como se no Éden dele, na vida dele, só existe uma Eva ou somente um Adão, entende? A conexão, ainda que exista outros seres nesse jardim,
né? Ele vê todos como alguém que não é comum à espécie dele. Outros tipos de animais, outros tipos de pessoas. Ele acredita que o par dele é você. Só o que ele faz? É justamente por isso que ele se defende de você. Então, aqui a espiritualidade vem dizendo que é mais chance. Olha só o que ele pensa. Se tiver várias pessoas oferecendo situações a ele amorosas, ele pode até se arriscar em outras, mas em você ele bloqueia. Por quê? Por causa que você vai diretamente aonde ele quer se defender. É como se você tocasse na ferida dele. O ser amado, ele não quer romper de sentimentos, ele não quer se entregar aos sentimentos. Qualquer pessoa que chega a ele trazendo essa proposta, o incentivando a sentir cada vez mais, porque o amor está crescendo, tá? O sentimento está cada vez mais crescendo. A carta do Sol bem aqui, ó, nas tendências futuras. E tende a continuar crescendo. Aí o que ele faz? Ele se defende. Talvez você veja, ele faz isso comigo, me ignora, não se declara mais para fulana, ele manda mensagem, manda buquê. Por quê? Porque ele não ama fulana. Você está entendendo? Veja só como o ser humano é complexo. Aquela pessoa que ele não ama, ele demonstra. Mas a pessoa que ele ama, ele não demonstra, porque ele não quer ceder aos sentimentos. Ele pensa que vai se sentir refém. Ele pensa que vai se sentir iludido, vulnerável. Entende? Por quê? Porque isso ele já passou por ele já viveu algo assim e não quer viver novamente. Seja com você ou algum outro relacionamento passado que o fez passar por uma experiência ruim, o qual ele não quer passar de novo com ninguém. Esse espaço aqui do centro, minha querida, não vai ser pra ninguém, tá? Pelo menos não por enquanto. E aí o que ele pensa? Se defender de você o máximo possível. Aqui é o ser amado, se for possível, se você passar de um lado da rua, ele passa do outro. Tá? É falta de interesse? Não, pelo contrário, é muito interesse. Ele faz isso para não cair na tentação. A mensagem do Jardim do Éden que eu falei. A tentação da cobra, da serpente, né? A tentação da chama sexual, da intimidade, né? Do casal que só existia vocês são um par perfeito um para o outro. Aí o que ele faz? Ele se defende desse tipo de conexão. Ele pode até optar por outras pessoas, onde o amor seja menos, né? Onde ou o amor seja escasso, tenha outros privilégios, né? Menos essa sensação de amor voraz. Ele não gosta mais de viver um louco amor, um amor que faça ele se desafiar, não ter medo de nada, se sentir imbatível, né? Porque essa combinação que é aqui da energia do louco, do lado da carta do Cavaleiro de Copas, fala sobre isso. Aquele amor que faz com que a gente ache que pode vencer tudo e a todos. Quem já se sentiu assim? De estar se relacionando com alguém e essa pessoa lhe torna tão forte, esse amor é tão forte que você acha que você pode vencer tudo e a todos. Tipo assim, se eu estiver junto com fulano, eu me sinto imbatível. É essa sensação que ele tem com você. Só que ele vai ceder para esse sentimento? Não. Pelo menos não por enquanto. E agora vamos aqui a linha aqui, a terceira linha, que fala justamente o que ele pretende fazer. Aqui mostra que ele está no momento de escolhas. Ele precisa escolher como vai ser feito, como ele vai levar a vida dele, né? Olha, incrível, agora que eu prestei atenção, nesse exemplo que eu dei aqui da carta dos enamorados, a carta do mundo é como se fosse o paraíso. É o paraíso mesmo, o paraíso, se lembra quando a gente fala assim, que depois quando a gente morre a gente vai para o céu, para o inferno, e o céu é o paraíso, né? Tudo que há de bom, é onde não haverá dor, onde tem todas as coisas mágicas e existe um galardão esperando por todos nós. Ainda que você não acredita nisso espiritualmente, eu estou falando assim para você entender a energia dessa carta. Pelo menos entenda como se fosse uma filosofia de vida. Então, aqui a espiritualidade vem mostrando que ele está no momento de escolhas, o qual ele precisa escolher se ele quer viver num paraíso, o qual o sentimento, o amor prevalece, ou se ele quer viver só de curtições, celebrações, assim, festas mesmo. A carta 4 de Paus fala sobre festas e conhecer pessoas novas. As pessoas que você está curtindo ali necessariamente não são pessoas do seu vínculo, mas que você poderia conhecer. É como se você fosse para, sei lá, um casamento. Você tem vários convidados, você não conhece todo mundo, mas todo mundo celebra junto. É como você vai para uma balada,
para uma festa, para um barzinho. Você tá ali, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo, todo mundo comendo da mesma comida, bebendo, mas não necessariamente todo mundo se conhece, mas tá todo mundo festejando. Todo mundo celebrando junto. É tipo essa, é a energia dessa carta. 4 de paus. Uma celebração com pessoas desconhecidas, com pessoas que não necessariamente você tem um vínculo forte. Percebe quando a gente vai para um aniversário de 15 anos? Tem pessoas que você tem vínculos e tem muita gente que você conhece, é um primo distante, é a família da noiva, a família do noivo. Você tem um certo vínculo ali, alguma coisa deve ter, né? Amigo do amigo, mas não necessariamente um vínculo de intimidade, um vínculo forte. Ele não gosta do vínculo de intimidade. O ser amado não gosta disso. Ele está no momento de escolhas. Aqui a espiritualidade não mostra, não diz, pelo menos no momento atual, o qual ele vai escolher. Está tudo muito certo. Mas nesse exato momento, se você quer que ele se direcione para você, é preciso você ser leve. Sem cobranças, sem simplesmente viver o momento, aproveitar a situação atual, tá? Curtir, festejar, ir pra balada, ir pra festa, pro barzinho e não ficar esperando declaração de mensagem no outro dia. Ah, a gente saiu, mas ele não mandou mensagem. Tudo bem. Ah, ele me procurou essa semana, 2 semanas, passou um mês, só veio me procurar. Você quer continuar assim? Quer curtir com ele? Vai. Você tá entendendo? Por enquanto a energia é essa. Aqui mostra que nas tendências futuras, ele tá espelhando. Temos aqui o Sol no centro, página de paus com a carta 4 de paus, falando que ele vai se jogar, ele vai trabalhar a energia dele nas festas, na curtição, naquilo que não traz responsabilidade. É só curtir lá. Perceba quando você vai para uma festa, você curte, come, bebe e depois vai embora. Quem vai lhe servir é outra pessoa, quem vai limpar depois que você vai embora é outra pessoa. Você está entendendo? É esse tipo de energia. Ele só quer curtir. Ele não quer se responsabilizar, pelo menos não no momento. É falta de interesse? Não, repito. Aqui não mostra falta de interesse. É só uma questão de travas e bloqueios, né? Um trauma que ele viveu anteriormente, o qual ele acredita que a forma certa de lidar a vida é essa, bloqueando esses sentimentos, mas mostra aqui que ele não vai, pode ser que ele não consiga por muito tempo, tá? Porque o amor ele vem crescendo, ó. O sentimento ele vem crescendo e na verdade, esse cara durão, essa moça fria a qual você está se relacionando aqui mentalizada, na verdade é um louco apaixonado. É uma louca apaixonada, adapte para sua sexualidade, tá certo? Então é isso, espero que você tenha entendido. Vou deixar aqui um aconselhamento do oráculo para finalizar com essa tiragem, tá certo? Vamos lá. O que a espiritualidade tem a acrescentar mediante tudo o que foi dito aqui? O que mais a consulente da segunda opção da Ágata de Fogo precisa ouvir, precisa saber? Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem a nos mostrar. Vamos ver aqui, me mostra, me conduz, espiritualidade. Aqui, ó, essa mensagem. Olha só. Passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos. Viu aqui? Viu que eu acabei de falar sobre o ser amado? Principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. Essa mensagem parece ser muito mais pertinente ao ser amado. Mas, claro que você pode aprender com essa situação e também ver o que essa mensagem tem a ver com você. Porque se você está se relacionando com essa pessoa, pode ser algo que a espiritualidade quer que você veja, para você começar a avaliar em você o que você está enganando a si mesmo. Olha, passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos. Perceba que aqui no fundo é uma máscara. O ser amado ele está retraindo e segurando aquilo que ele sente. Ele não é assim, ele é um louco apaixonado, é uma pessoa que ela tem o propósito de vida de amar. É como ele se sente bem. Só que ele está abrindo mão disso, abrindo mão de quem ele é, da própria essência, porque ele acredita que não é favorável, que é sofrimento demais. Ele prefere se defender disso e viver de relacionamentos esporádicos, de festas e curtição. Olha só também, mensagem do fundo do deck: o perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em seu coração. Quem você precisa perdoar? O ser amado também, né? Porque aqui pelo visto você não vem... o ser amado vem dando um trabalhinho, né? A espiritualidade fala sobre perdão. E o perdão não favorece somente a outra pessoa, favorece mais a nós, tá?
Quando nós liberamos o perdão, nós liberamos uma carga, um peso, uma culpa, um jugo sobre nós mesmos, né? E sobre a própria situação. E aqui fala sobre o perdão dado a si mesmo. Perceba que são duas instâncias. Perdoar a si mesmo porque a gente se culpa também. Quando a gente está numa relação como essa, a gente se culpa porque, por que eu investi, por que eu insisti em fulano, por que eu ainda perco o meu tempo, como eu fui burra, tola, porque eu fui inocente, eu fui cega. A gente acaba se culpando também. E a espiritualidade fala, dê o perdão a si mesmo e também oferte ao seu irmão, né, ao seu próximo. Facilita que a paz se instale em seu coração. E no fundo, amados, é melhor ter paz do que ter razão, ok? Então é isso, espero que você tenha entendido, que tenha ressoado com sua energia e que tenha lhe auxiliado de alguma forma. Se lhe ajudou de alguma forma essa tiragem, eu peço que você deixe o seu like aqui, deixe o seu sinal de gratidão aqui nos comentários, fale como auxiliou, qual foi a sua experiência nessa tiragem. Se inscreva no canal também, não se esqueça, temos vídeos aqui de segunda a sexta às 16 horas e aos finais de semana temos alguns vídeos curtos, tá certo? E caso você precise de uma ajuda particular, um auxílio diretamente direcionado à sua energia, é só me procurar via Instagram para um agendamento da sua consulta, tá certo? O atendimento é bem como uma tiragem particular, isso aqui que você está vendo, só que totalmente direcionado à sua energia e também com um auxílio pós-consulta. Ou seja, você vai conseguir também tirar dúvidas sobre a consulta e qualquer coisa que você não esteja entendendo após o atendimento, após eu fazer a tiragem, após você ver todo o vídeo, né, um vídeo particular para você, você também vai poder fazer esses tipos de pergunta pós-atendimento, sem ser cobrado nada por isso, tá certo? Então é isso, espero que encontrar vocês nos próximos vídeos, tá certo? Até mais, tchauzinho!